Fala, minha galera! Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Tô aqui, ó. Mas antes de começar, antes de falar com esse brabo que tá aqui comigo, tem sempre que fazer a vinheta. Vem comigo! Toxai, entrevistas, Toxai, entrevistas, Toxai, entrevistas, Toxai, entrevistas, Toxai, entrevistas, Toxai, entrevistas. E hoje eu tô com um cara sensacional. O cara veio do mundo, é um mineiro brabo, veio do mundo do futebol, mas hoje é um dos grandes empresários desse país. Antes de dar um aperto de mão nele, vou até guardar o violão. Daqui a pouco eu toco mais pra vocês. João Ézio Cisneros, meu brabo. Ó, prazerzaço ter você aqui hoje. Que alegria e que honra, cara. Que honra, porque eu te acompanho desde sempre. Eu não sei se eu te falei isso, mas eu sou oriundo do futsal, sabe? E te acompanho desde sempre nas narrações, nas competições. E obrigado, cara. Obrigado mesmo por estar aqui. A gente sabe do tamanho do seu público. E vamos bater um papo, estou à disposição. Vou em poucos podcasts, porque a gente vai muito assim, aí acaba que não tem o que falar, então eu resguardo para as pessoas que merecem. Você, Legal, na minha legal. vida, está na mais alta prateleira. Que honra, que honra, que honra. E assim, foi uma empatia, eu acho que dos dois, né? Porque a gente se conheceu há bem pouco, a gente se conhece há bem pouco tempo. A gente conversou uma vez, na realidade, no seu escritório, e falando sobre, apresentado pelo Guilherme, que é um grande amigo em comum, e um cara sensacional também. E não só pelo negócio em si, que eu fui ouvir, mas pela sua pessoa, pela maneira como você conduz a gestão. Nós vamos falar muito sobre isso, vamos contar a tua história, vamos falar sobre o teu projeto, vamos falar sobre os teus negócios também. Esse mês, galera, eu tirei para que a gente possa falar sobre coisas que não são tão comuns dentro do futebol ou dentro do esporte de uma maneira geral ou dentro dos negócios de uma maneira geral, que é o empreendimento, que são as coisas que permeiam as ações do jogo. E o João tem aí histórias e histórias para contar, porque ele é oriundo também do mundo da bola. Ele já falou que veio do futsal e também trabalhou com futebol. Nós vamos contar isso aqui bastante hoje. Vamos por parte, vamos falar da infância, vamos falar da vida, vamos falar de como surgiu isso tudo. Tua origem é mineira, Ubá? Sou de Ubá, cidade polo moveleira no país. Filho de João Carlos e de Rita. Meu pai faz uma falta assim, muito grande. Faleceu tem um ano e pouco. Dona Rita, vivíssima, saudável. Costumo dizer que é a minha fã número 1. Sempre foi a que me acompanhou, sempre foi a que abriu espaço no futebol para mim. Minha mãe é apaixonada por futebol, vindo pelo meu avô materno. Meu pai não gostava de futebol, falava-se que era botafoguense, mas tinha muito orgulho do filho ter militado por isso, para esse meio, né? Porque é como eu digo, eu venho de um polo moveleiro, Marcelo, e todos os meus amigos, etc. e tal, são filhos de moveleiros. Meu pai também era empresário do ramo, né? Ele que supria matéria-prima para todas as fábricas de móveis. Então seria natural que eu fosse encaminhado por isso. E tem semana passada minha mãe mandou um desenho que em 94, eu tinha 10 anos, pré-copa, a professora mandou fazer um desenho de o que você queria ser quando crescer. Eu fiz um avião, onde estava o Romário, o Cafu e eu atrás, indo para os Estados Unidos. Então, veja só, a gente está aí há 20 e poucos dias da Copa, e daqui a 20 e poucos dias eu vou estar lá com esses caras que viraram amigos, enfim. Futebol é uma coisa que possibilita... Eu estou aqui hoje batendo um papo com o ícone do futsal brasileiro. Isso, para mim, é motivo de muita honra, sabe? Então, tem uma irmã, Amanda, flamenguista. Tem uma sobrinha, Maria Rita, lindíssima também, Marquinhos, meu cunhado. Mas eu vi, é claro que eu fui te pesquisar e a gente já conversou sobre isso também,
Mas eu vi um pinguinho de gente lá que toca o teu coração demais. Cara, esse Frederico, 1 ano e 2 meses, faz 3 agora, dia 25, mudou a minha vida completamente. Meu filho assim, depois que a gente vira pai, a gente vê o mundo diferente, vê o mundo com medo, né, cara? A coisa que fiquei medroso depois do nascimento do Frederico, do Fredinho, que é uma homenagem ao Fred. E ele sabe disso, e ele acompanha, e ele é muito feliz por isso. Pô, legal, legal. Né? E minha esposa, a Jéssica, que além de esposa, é minha sócia, é meu norte, é quem norteia a nossa família de uma forma muito, muito honesta e muito criteriosa, advogada dos meus negócios, uma mãe excepcional. Então, assim, cara, aquele menino do interior venceu. Não posso, com muita humildade que eu digo isso, porque era um mundo os mundos muito diferentes, né? E vim para o Rio em 2001 para 2002 para fazer faculdade. Educação física? Não, eu fiz a faculdade de gestão esportiva. Gestor. Foi a primeira sim. turma do país. O Wilson Guilherme, que é o nosso amigo da minha sala. Só que era um mundo muito diferente do que eu vivia. Então, eu estudava com grandes jogadores, etc. e tal. E, de manhã, olha que caso curioso. Quando eu vim para o Rio estudar, minha mãe queria que eu fosse médico. Falei, mãe, eu não tenho a menor capacidade de ser médico. Não tenho inteligência para isso e não tenho a menor expertise para isso. Ela, não, seu padrinho era médico, irmão dela. Tem que ser, a sua mão parece com a mão dele, coisa de mãe, né? Aí eu falei, olha só, nem eu nem você. Eu vou para o Rio, vou estudar fisioterapia, porque era o caminho mais fácil que eu achava. Fácil, sim, no sentido de querer agradá-la e etc. E tá no futebol. Aí eu fui fazer fisioterapia para, quem sabe, ser um fisioterapeuta esportivo. Sim. Né? Mas quando chega no terceiro período, Guilherme, o Marcelo, eu ligo pro meu pai e falo, cara, eu tô roubando seu dinheiro aqui, eu não entendo nada que tá acontecendo e tô roubando seu dinheiro. Não quero fazer isso. Ele falou, não, meu filho, vai levando que a gente vai levando. Aí começa a minha história no futebol, muito gozado. Boa. Vai nessa linha aí. O Cacá Peixoto, ele era presidente do São Cristóvão, futebol regatas, e estudava comigo e com o Wilson. Aí um belo dia cheguei para ele e falei, presidente, deixa eu fazer um estágio lá no São Cristóvão. Eu estava na fisioterapia ainda. E sabe que o São Cristóvão foi o primeiro clube que eu trabalhei no campo. Rua Figueiro de Melo 200. Exatamente. Então, o Cacá foi o primeiro cara que abriu a porta, eu como fisioterapeuta. E, rapaz, primeiro jogo como estudante de fisioterapia, vou para Caio Martins jogar contra o Botafogo. Aí ele virou para mim, nós não temos dinheiro para colocar médico, não. Fica no banco lá. Ouve só, cara, não façam isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí chegou o delegado a partida, isso, no início dos anos 2000, não era igual hoje, que é tudo eletrônico, né? Doutor, seu nome, João Edson, CRM. Aí inventou um número de CRM e bora pro jogo. Botafogo e São Cristóvão, sub-20, lá em Caio Martins. Primeira bola que veio, Marcelo, o zagueiro do São Cristóvão veio tirar, o atacante do Botafogo fez o braço, o zagueiro do São Cristóvão cai e tem uma fratura exposta. Nossa Senhora. O juiz olha para mim, doutor. Eu? Fui no banco do Botafogo, falei com o médico lá, doutor, vai você, eu não sei nada disso não, pelo amor de Deus. Que loucura, mano. Isso no início da carreira. Não me orgulho disso, mas meu irmão, caso do futebol, é isso, não tem... É uma história muito engraçada, eu conto muito isso. Aí, gostei da gestão, apareceu a faculdade, eu fui me aprimorando, de um aluno ruim de fisioterapia, eu fui um bom aluno na gestão, porque era o que eu gostava e fui mergulhando nisso. Mas para chegar até aqui foi um deserto muito grande. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Os clubes que você passou, depois que você chegou a se formar em fisioterapia? Não formei. Não formou e já entrou na... Já entrei, aí parei no terceiro para quarto período, fiquei integral na gestão. Trabalhava durante o dia para ajudar nas despesas aqui no depósito de imóveis, de um amigo da família lá de Ubá.
Então, trabalhava durante o dia, para faculdade à noite, e concluí o curso. Depois fui fazer pós-graduação, ainda muito novo, formei muito novo, com 20 e poucos anos. E quando eu acabo a minha primeira pós-graduação, eu tenho um padrinho de casamento que faleceu de acidente automobilístico há alguns anos. Lá de Ubá, ele tinha um sonho de construir um centro de treinamento. Um empresário muito bem sucedido, com uma fábrica gigantesca, mais de 3.000 funcionários, apresentou um projeto para mim. Falou, João, eu tenho esse terreno aqui, queria construir um centro de treinamento, que eu quero... Ele já empresariava alguns atletas, e aceita o desafio. Aí eu aceitei. Fui para Ubá, voltei para lá, um montão de terra. Estava no Rio? Estava no Rio, voltei para Ubá. Um montão de morro com um projeto, e vamos executar o projeto. Então, fiquei 3 anos trabalhando na construção desse projeto. Brinco que eu não exercia a gestão esportiva. Eu estava quase que um arquiteto e um engenheiro, porque eu acompanhava as obras. Foi desde da terraplanagem até o dia que nós inauguramos, 3 anos depois. Inauguramos, aquela felicidade toda, beleza, agora eu vou fazer o que eu gosto. De repente, toco meu telefone num domingo, era ele, eu com 23 para 24 anos, ganhava bem, solteiro, tinha despesa nenhuma, morava em casa, tô em casa, tô bem. João, é o seguinte, o América de Belo Horizonte me ligou. América Mineiro. Mineiro, e falei que você vai apresentar lá segunda-feira. Fiquei bravo. Eu falei, cara, mas você não é nem meu pai nem minha mãe para Tomar essa decisão por mim. Ele falou assim, olha, no futuro você vai me agradecer. Fui muito a contragosto, porque, imagina, eu já tinha ficado fora de casa muitos anos. Voltei com uma condição boa. Fui para Belo Horizonte. Bravo com ele, fiquei sem falar com ele uns 3 para 4 anos. Caramba. E bravo mesmo. E o Paulo era um cara muito sábio, sabe? Inclusive, lá no escritório tem a camisa que ele me deu. Aí, um belo dia, eu estava em um bar já, consolidado como... Eu era ainda coordenador das categorias de base do América. Eu estava num bar lá em Ubá, tomando uma cervejinha com meu pai, que era o hobby dele. Ele passou de carro e me ligou. Falou, cara, vai jogar Flamengo e Ubaense, vem assistir comigo no camarote. Falei, não vou, cara. Aí meu pai, vão sim. Meu pai, ele se chamava como compadre, sabe? Fomos para lá e aquele dia ele me mostrou que, na verdade, ele estava com razão. Foi um empurrão ali para minha carreira. E fico até 2015 no América. Passei por todas as partes do América, de supervisor a superintendente. Foi uma época que o América teve... Uma época dificílima. Não era... Hoje o clube está muito organizado. Muito bem organizado, né? Mas era a época de salários, 8 meses de salário atrasado, era uma loucura. Mas para mim foi uma escola da vida. Sim, saber como lidar com aquilo. O que acontece, Marcelo? Eu sou um cara de família classe média. Então, se chegava no dia 30 e não tinha o salário, para mim não fazia muita diferença, porque eu tinha um dinheiro guardado, ou meu pai mandava, minha mãe mandava, enfim. Eu não tinha família para nada, então era o dinheiro para sair, para curtir, etc e tal. Mas eu via o sofrimento e aquela loucura. Eu passei por isso no Fluminense. Cara, era desesperador, sabe? E eu sempre fui um cara muito... eu sou um cara que acredito muito em Deus, sabe, Marcelo? Aí eu me lembro um Natal, né? Porque Natal parece que tudo fica... É o espírito, né, de renovação, etc. Tal. Eu me lembro que o América fez uma festa gigantesca lá para os funcionários, só que tudo com salário atrasado. E eu cheguei para o presidente e falei, cara, eu já era coordenador, gerente, não lembro. Falei, daqui ninguém vai. E eu com 20 e poucos anos, eu era meio peitudo também, sabe? Aí o cara, por que não? Vai ficar feio para mim. Eu falei, irmão, os caras estão catando lata para poder comer. O que os caras vão fazer em festa? Aí arrumamos um jeito lá, foi uma bagunça danada. Eu sei que conseguimos pagar lá o salário da turma, etc. de forma, e ele ficou bravo comigo, mas isso me trouxe respeito ali perante as outras pessoas, porque eu sempre lidava com pessoas muito mais velhas do que eu. Sim. Né? Passou, foi uma história bacana pra caramba. E quando chega em 2015, o Volta Redonda Futebol Clube me liga e falou, olha, estamos assumindo a gestão do clube. Eu estava com 30 e poucos anos e gostaríamos que você viesse junto. Marcelo, eu não sabia nem onde ficava Volta Redonda. Eu já estava com
né? Muitos anos de casa, etc. Falei, eu vou aceitar o desafio, fui para lá, estou lá até hoje, né? O clube passou de sem série a bicampeão brasileiro, com as maiores vendas da história do clube, sabe? Não devido a mim, foi simplesmente uma peça na engrenagem que funciona muitíssimo bem. E quando chega na pandemia, no comecinho da pandemia, eu resolvi empreender através da minha esposa. Eu já tinha facilidade de ter acesso aí a fundos de investimento, etc. E fui pedir meu desligamento do clube e fui nadar nesse mar maluco e cresci muito, graças a Deus. A gente trabalha hoje com antecipação de receita de clube de futebol. Então, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Antes da gente tocar diretamente no produto, que é o seguinte: o que faz um profissional do futebol que tem no sangue essa veia de gestor, você largou a fisioterapia para estudar gestão esportiva, você foi para o América Mineiro e fez um trabalho difícil, mas que, no fundo, foi uma coisa engrandecedora na tua vida. Você participou de uma engrenagem do Volta Redonda numa mudança estrutural. Você chega no ápice da maturidade da carreira. O que fez você enxergar esse novo mundo? Cara, eu não enxerguei. Quem enxergou isso foi a Jéssica, minha esposa. O que acontece, Marcelo? Clubes de menor investimento, isso estou falando lá atrás, tá? A gente chegava numa determinada época do ano que acabava o dinheiro, etc. Então eu ia para o mercado de forma muito despretensiosa, trazer recursos para pagar daqui a pouco. Então, vamos acabar o ano, fechar a folha, etc. E tem que pagar, tem que tem acertar. Que pagar, etc. E isso começou vindo lá de Ubá, porque é uma cidade muito próspera. E os meus amigos lá são todos bons empresários, etc. Então, cara, empresta aqui 200 mil aqui, vou te pagar aí 3, 4%, tal. Aí, isso foi acontecendo ao longo dos anos, tá? Não foi de uma hora para outra, mas o meu cargo dentro do clube era no futebol. Uhum. E me lembro que em 2000 foi a última copinha antes da pandemia. A gente estava em São Paulo na competição, fomos eliminados lá na quarta ou na oitava de final. Cheguei em casa em Volta Redonda e falei com a Jéssica. Aí eu tinha 20 dias de férias, alguma coisa assim. Falei, vamos passear. E como eu sou do futebol, conheço o mundo do futebol todo, os gestores, etc. Falei, vamos passear em Floripa? Vamos de carro passeando? Não tinha filho, não tinha nada, só nós dois. Vamos. Tô chegando em São Paulo, pelo Instagram eu vi que meu compadre estava lá, o Fábio Luciano, zagueiro. Sim. Tava ele e o Janzinho lá para jogar futebol, ele lá, papapá. Eu liguei para ele, falei, Capita, tá, vai ficar em Curitiba? Ele falou, cara, eu vou ficar 2 dias aqui. Eu falei, eu vou ficar aí também, vamos encontrar. Aí liguei pro Paulo Aquino, que era o executivo do Coxa, fomos lá pro Dagoberto tomar cerveja, e ele tem uma pizzaria lá, bacana pra caramba. Craque. E fomos lá pro Dagoberto, começamos a conversar e papapá. E o Curitiba não sei nem se pode falar, mas não tem problema não. Pode. Pode falar o que você quiser. Curitiba estava precisando lá no momento, lá, 1 milhão para pagar alguma coisa, e me ligou, eu falei, vou arrumar para você. Pau. Aí o Lucas Pedroso, que é executivo hoje do Avaí, o CEO lá, falou assim, João, com todo respeito, cara, que o cara do Volta Redonda está aqui, sentado na minha mesa aqui, falando de dinheiro? Aí foi onde que me deu o estalo. Foi nesse papo? Foi nesse papo com o Lucas, eu falo isso para ele sempre. Coisa extraordinária, cara. E o Lucas é um cara muito importante na minha carreira, porque a gente é amigo. E ele falou assim, aí eu falei assim, vou estudar isso. Vou estudar. E fui fazer a gestão da CBF, aprender um pouco mais, me atualizar, porque é importante também. Claro. E fui fazendo um negocinho aqui, outro negocinho ali, e o mundo derretendo com a pandemia. E assim... E os clubes todos necessitando... E o futebol é uma coisa muito maluca, né? Você vê, o mundo estava derretendo na maior tragédia da humanidade. E todo mundo preocupado que dia que o futebol ia voltar. É uma loucura, o futebol é uma loucura. Então, eu me lembro que com 50 dias de pandemia, o clamor para voltar ao futebol... E eu não acho, tá? Não acho que o futebol é o mais importante do mundo, não. Nem era para ter voltado. Sim. Só que voltou. Foi um risco, inclusive. O mundo derretendo.
E começou a fazer negócio, pá, 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 pá. Mas você já tinha a tua empresa estabelecida ali nesse momento ou Já, não? Já estava. já tinha, né? Eu tive o apoio aí de... Fala o nome da empresa, pode falar a gente tem a... Não era a Primet ainda, a empresa se chamava Sport Credit, foi o começo, né? Da maturidade do negócio, né? E fui mudando um pouco o rumo, fui aprendendo, errei, acertei, como todo empreendedor tem isso. Aí da Sport Credit, eu migrei, acabou a sociedade, trouxe 2 novos sócios que são amigos e por eu ter o feeling, Marcelo, comercial, eu não tenho muito aquele negócio operacional, jurídico, e o negócio cresceu muito e eu tive que dissipar o negócio. Sim. Então, hoje eu tenho, além da Jéssica, que gerencia todo o departamento jurídico, porque a minha empresa hoje ela é pouco futebol, completamente jurídico / financeiro. Só que o futebol me faz muita falta, sabe? Muita falta. Outro dia eu estava sentado com o Marco Braz tomando um café, a gente estava lá no Recife, e o Marco é um cara muito vencedor no futebol, gosta da política. Marco Braz, só para... Claro, a maior parte da galera conhece, mas a galera que está chegando agora, a galera que é mais do futsal, foi o diretor do Flamengo, né? Durante muito tempo, durante toda a gestão do Landim, principalmente, e agora ele está no Pará. Ele estava no Remo, né? Lá no Pará. Aí subiu o time depois de 30 e poucos anos, e o Santa Cruz foi vendido para uma SAF, que é de um grande amigo meu, então eu trouxe o Marco para ser o consultor da SAF, sabe? E o Marco perguntou para mim, João, cara, e aí, sua vida tá legal pra caramba, não sei do quê, mas o que faz falta? Marcelo, me faz muita falta a saída do hotel pro ônibus, pro estádio. Isso mexe com a minha cabeça, assim, de falta, sabe? Você tá ali diretamente... Cara, porque é o que a gente gosta, sabe? Mas aí, por outro lado, eu vejo que as coisas estão indo bem e a gente tem que ser grato a Deus pelas oportunidades. A gente não pode querer tudo. Sem né? dúvida, sem dúvida. Então, montei um time hoje, uma retaguarda capitaneado por mim, Jéssica, o Luiz Otávio, o Thiago e o Gabriel. Então, eu sou o comercial e eles são o coração da empresa. Sim. Eu sou o tomador de vinho e eles são os caras que Aliás, esse que é seu. tocam. Obrigado. Obrigado. Seu e da Dona Jéssica. Doutora Jéssica. Doutora Jéssica, eu dei ela 2 anos de férias para cuidar da nossa joia, que depois que nasce muda todo, né, o sentido da vida muda, mas ela tá lá acompanhando, então... Muito legal, muito legal. E assim, cara, E por eu ter o DNA futebol, Marcelo, por que a empresa deu certo? Porque eu não faço negócio a qualquer custo. Meu compromisso é com o time, porque eu já tive sentado do lado de cada cadeira. Então, eu não sou o banqueiro que quer usurpar o dinheiro do clube. Eu não faço isso, não faço. E por isso que as coisas deram certo. É bom a gente explicar um pouco do teu negócio. Como é que funciona isso? O clube te procura necessitando de uma antecipação de recebíveis. O clube, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se eu estiver errado, você me corrige. O clube tem uma verba para receber de um outro clube por uma venda de um atleta ou alguma coisa de direito de imagem da televisão. Só que ele precisa pagar o rombo que ele tem do ano passado. Exato. E que ele tem que pagar as contas e está com 2 meses de salário atrasado. Aí ele te procura. Não é nem rombo. O que acontece? Assim, ou ele necessita de um fluxo de caixa. O que acontece? É o fluxo de caixa, é o desencaixe de caixa. Então, o clube de futebol, eles têm... É diferente É difícil ter crise no futebol, porque futebol é uma das coisas mais consumidas que existe no nosso país. Hoje está gerando muita renda. Muita renda, mas como qualquer ser humano, qualquer empreendedor, passam as dificuldades. Naturalmente, tem a questão proporcional. E tem o recebível futuro, mas tem ontem para pagar, tem anteontem para pagar. Sim. Então, a gente tem uma estrutura que a gente antecipa esse contrato, a gente dá o fôlego para o clube, né, e recebe do pagador. Então, você recebe do pagador? Do pagador. Então, é uma triangulação bem feita. O pagador sabe que o título que ele tem está antecipado, ele não tem nenhuma obrigação de pagar adiantado, porque também tem o fluxo dele, e a gente antecipa
esses contratos, aí como você falou, venda de atleta, patrocínio, cota de televisão, enfim, um mar de coisas que o futebol tem. O clube, ele abastece ali naquele momento que ele tem de necessidade e eu passo a ser o detetor do contrato e pasme, tá? A minha inadimplência é 0. Você já tinha me comentado sobre isso. Por quê? Isso foi uma coisa que me deixou, inclusive, pronto para te perguntar. Você estabelece regras para esse pagador? Esse pagador, ele deixa alguma coisa de crédito para você? Ou Não. consignação? Alguma coisa nesse sentido? O nosso trabalho, ele coloca o contrato como objeto garantidor do negócio. Uhum. Então, assim, não faço de jeito nenhum. É empréstimo, não é antecipação de receita, não tem alienação de bem, de carro, nada disso. A gente está tratando com clubes e empresas, né? Então, assim, muito dificilmente um patrocinador vai falhar o compromisso. Então, é mais ou menos esse título que a gente antecipa. Uhum. E me lembro que quando a gente foi fazer a Luan Tape, né? Quando a gente foi fazer a migração para a Primet, aí o Luiz Otávio, que é o nosso cabeça pensante, falou assim, pô, Joãozinho, eu não posso chegar para um fundo e falar que você já fez tantos milhões de negócios que não tem uma inadimplência, você tem que inventar uma. Eu falei, cara, não tenho. Tem que ter dado alguma coisa errada. Ele falou, cara, mas eu não posso chegar num fundo, lá na Faria Lima, e falar com um cara que com esse volume não tem nada. Ele vai achar que é mentira. Uhum. Né? E a Faria Lima derretendo lá por conta do caso do Banco Master, aquele negócio todo. Os caras devem pensar, é mais um maluco que está entrando. Né? Mas, de fato... o futebol, cara, tá mudando, a gestão tá mudando. Essa galera nova que tá chegando é muito maneira. Você vê aí o trabalho que o Samir tá fazendo na CBF em um ano, sabe? Mexendo doce ali, os gestores de clube. Porque acontece, futebol, falo isso muito para meus clientes, futebol são clubes, grande sua maioria, centenários. Uhum. Então, os caras já assumem a gestão com 100 anos para trás de pedrada. Sim. Processos e dívidas, etc. Então, o cara tem que ser um mágico. E quando dá os 4 anos, acaba o mandato dele. Os presidentes anteriores, o que eles faziam? Chegava no último semestre dele, fazia lá o que tinha que fazer, e o próximo presidente arcava com o problema. Isso não está acontecendo mais hoje, com as SAFs, com essas questões todas. Mas, enfim, aí o clube nos procura. Hoje a gente já trabalha com clubes da Série A, B, C e D, com o mesmo entusiasmo. Então, o cara está na Libertadores, ou ele está jogando a Série D, a gente vai trabalhar ele com muita criatividade, né? E é muito prazeroso, porque, graças a Deus, grande maioria dos clubes, a gente tem uma taxa de recorrência de 87%. Então, já te falei isso, o cara... De 100% de negócio que nós fizemos, 87% voltaram para fazer outros negócios. Né? Então, hoje a empresa é uma empresa que ela lidera o mercado nacional com esse tipo de ação. Né? E a gente tem sido procurado, aí agora a gente já está entrando numa outra plataforma também, o mundo digital. Eu sou um cara completamente analógico, e agora a gente montou uma outra empresa também, paralelo à Primet, num outro segmento, que é a Forg, que é uma empresa que está chegando agora para trabalhar toda a tecnologia de dados dos clubes. Sim. Sabe? É uma empresa que nasceu lá na Califórnia, lá no Vale Silício, onde os caras mais inteligentes do mundo estão. Então, o Hugo, que é um outro sócio da empresa apartada, chega com a ideia de querer informatizar o futebol brasileiro e me procura, bate lá na porta. Falei, cara, não posso te ajudar porque eu não entendo isso. Eu sou um cara completamente analógico. O meu negócio, Marcelo, é no papel e na caneta, assim. É a dificuldade que eu tenho. Mas ele me apresentou esse projeto e me encheu os olhos. E, assim, mais do que qualquer coisa, mais do que dinheiro, qualquer coisa, eu quero fazer a diferença no futebol. Eu quero devolver o futebol que ele já me deu, sabe? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Isso agora... Vamos explorar esse assunto aí dessa segunda parte, mas vamos tentar finalizar primeiro o que a tua empresa
inicial, faz. Fala pra gente quem já fez negócio contigo. Olha, Eu tava lendo aqui, é absurdo. Os grandes clubes do Brasil, a gente... Flamengo, Botafogo. Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, Volta Redonda, que vai ser sempre o time do meu coração. Lá no Nordeste, o Santa Cruz, Náutico, Esporte Clube Recife, Remo, Cruzeiro, Atlético, América Mineiro, o Betim, que é um grande cliente que a gente tem também. Já fizemos Alto, já fizemos 13 da Paraíba, enfim, a gente já foi... E pro Sul, tem mais? No Sul, Grêmio, Inter, São José... A gente não está falando qualquer coisa, não. Curitiba, são os principais clubes do exato. futebol brasileiro. Então, assim, eu tenho muito essa alegria. O Avaí, Figueirense, que são, assim, grandes parceiros, né? Eu tive uma aventura no ano passado que não foi legal. Foi num clube lá em Concórdia, que a gente estava para assumir a gestão como modelo SAF, para eu poder voltar no futebol, que você eu tem esse falta. pensamento, você tem esse Eu pensamento. tenho. Eu preciso de mais esse ano aí, acabar de deixar as coisas organizadas para voltar para o futebol, sabe? Mas, assim, foi uma experiência e a gente leva na vida para ganhar e para perder, e eu já ganhei muito mais, graças a Deus, do que perdi. Então, tive essa mais experiência lá no final do ano passado. Eu, graças a Deus, eu não tenho problema nenhum em mudar a rota. A Jéssica virou para mim e falou, olha, essa rota não está legal, você está com um filho pequeno, lá é muito longe, etc e tal. Então, eu dei uma recuada. Mas, assim... Deixa eu só tocar um negócio aqui para você. Toca. Vou fazer só o refrão. É de um samba meu. Eu lembrei agora, dentro do que você falou. 2 pulinhos para frente, 1 pulinho para trás. Se você gostou, no que vem tem mais. 2 pulinhos para frente, 1 pulinho para trás. Se você gostou, no que vem tem mais. É isso. Cara, é isso. A gente tem que recalcular a rota o tempo todo, né, Marcelo? Então, mas assim, eu sinto muita falta do cotidiano. A gente que... Você sabe que eu também, cara. Eu cara, também. Mas assim, eu trabalho com futsal e futebol há muito tempo. Eu fiquei no Japão 4 anos. Só falar rapidinho sobre isso. Trabalhando com futebol de campo. E eu vim visitar o meu filho que tinha acabado de nascer, que a minha ex-mulher teve o bebê aqui, né, o Dedeco. Hoje ele já está com 28 anos, já tem 2 filhos. E eu acabei não querendo voltar para lá para ficar com meu filho. E eu acho que foi a decisão certa, apesar de amar futebol, apesar disso tudo. Em uma semana eu estava na Globo, no Sport TV, comentando, que é uma realidade completamente diferente, e me adaptei à função e fiquei até agora. Estou aí até hoje na comunicação, me achei na comunicação, mas me faz uma falta danada o dia a dia. Cara, deixa eu te dar 2 exemplos. Coincidentemente, eu estava vindo aqui para o estúdio. O Rica Perrone é um cronista legal. Gosto muito dele. Né? E eu acompanho o que ele fala. E ontem, eu vindo para o Rio, eu estava ouvindo o podcast do Benjamin com o Datena, e hoje eu ouvi no Rica. O Datena é um cara politicamente de esquerda, o Rica é um cara da direita. O mundo enlouqueceu com essa polarização. Exato. Enlouqueceu. Então, o cara não gostava do Tite porque ele votava no Lula, e o cara detesta o Neymar porque ele vota no Bolsonaro. É uma maluquice, é uma insanidade. É loucura. Então, o Datena, ontem ele falando que não sente falta do futebol, porque ele ficou 35 anos na beirada de campo, já passou tudo que tinha que passar num outro tempo. Então, ele não gosta de assistir futebol mais, ele cansou. E o Rica Perrone, eu vindo para o seu estúdio, eu ouvi ele falando, teve essa comoção, Neymar vai, não vai, Sim. vai, não vai? E os jornalistas, cara, aí ele falou assim, cadê essa criança que amava o futebol? Porque a gente está sentado aqui hoje, porque a gente já foi uma criança que ama o futebol. Futebol é emoção. Entende? Futebol então, é laço afetivo. E assim, você vê, cara, a comoção que foi essa convocação, apesar das ressalvas, acho que fez um barulho muito grande, etc., mas faz parte do jogo. O futebol é um mercado. É um negócio. Mas você vê ali que todo mundo, cara, a gente está há 20 e poucos dias da Copa, a gente acredita, a gente quer que o Brasil
ganhe, enfim, vai ser uma hora que todo mundo vai estar junto ali, se abraçando, a esquerda, a direita, o meio, enfim. Futebol tem disso. Aí se sai o gol do Neymar, o cara que é Claro. de esquerda não comemora. Pelo amor de Deus, Pelo cara. amor de Deus, gente. Brasil, gente. Então, assim, eu estava ouvindo ele agora. Ou ao contrário. A gente é muito privilegiado, Marcelo, de conseguir sustentar a nossa família com o que a gente ama. Isso. Entende? Então, assim, a gente tem muita responsabilidade nisso também, sim, do seu público entender isso. Futebol não é a coisa mais importante do mundo, não é, mas a gente não muda de time de futebol. Dificilmente você vai ver um cara mudando de verdade, futebol, ele muda de qualquer coisa na vida. O time, o cara, lógico. o nosso filho sai da maternidade com a roupa do time que a gente torce, etc e tal. Então, a gente tem o privilégio de militar nesse meio, mas a gente tem que ter a paixão. O dia que o frio da barriga, que a gente está aqui hoje, nesse papo legal pra caramba, acabar, aí a gente tem que mudar a rota. É verdade. E que tá tudo bem também. E tá tudo bem. Mudar faz parte do rumo da vida. Assim, a gente tem que agradecer as nossas mulheres, porque elas pagam o preço que a gente escolheu. Exatamente. Então, assim, a gente fica fora de casa, viaja o mundo inteiro, é legal pra caramba, não sei do quê, só que a gente tem a nossa vida. Exato. Tem as nossas crianças, os seus netos, seus filhos. Então, assim, é um preço que se paga e que se as nossas companheiras, esposas, que não entenderem, muito provavelmente seu casamento vai ser fracassado. Exatamente. E tá tudo bem também, porque não é obrigação do ser humano aceitar, entende? Então, porque realmente é uma vida muito dura, né? Eu passei, no meu caso, falando do meu caso, meu aniversário sem ter festa, porque eu estava no jogo, o aniversário de um filho, por exemplo, meu filho vai fazer 29 anos esse ano, eu vou estar no Japão, eu não vou estar no aniversário do meu filho. Então, assim, o primeiro aniversário dele eu também não estava. Olha isso. É o preço que se paga, né? É o preço que se paga. Mas ele está aí, ele está estruturado. Isso, a gente não pode se culpar por isso. Não pode. Mas a gente sabe que é uma vida difícil, é uma vida dura. E quem está com a gente amando e dando esse apoio, a gente tem que valorizar para sempre. E assim, é importante falar para quem está em casa assistindo, é um mundo muito maneiro, mas é muito dificultoso. É difícil. Né? A gente é muito exposto, então a gente está suscetível aí a xingamentos, a questionamentos. E assim, mas a gente já tem casca isso, mas os nossos familiares sofrem, né, cara? Exatamente. É difícil. É por isso que eu tenho uma responsabilidade muito grande. Quem tem isso aqui, a gente tem um canhão na mão. É verdade. E eu voltei para a Globo agora, tem um canhão muito grande. A gente sabe que falar de alguém denota sempre alguma outra intenção de quem está ouvindo, porque aquela pessoa vai editar hoje, ainda mais com IA e tal. A gente tem eu tenho uma preocupação máxima com respeito, tem que ter, sabe? A gente está num A gente está num mundo, e isso é muito legal da gente compartilhar. E foi esse pensamento que a Athena que trouxe. E assim, eu sou apolítico, eu tenho as minhas convicções políticas, mas não me envolvo, etc. Tal. Nunca tive nenhum cargo político. Tem algumas, tá? Mas assim, o mundo enlouqueceu com isso. Isso aqui a gente tem que ter muita responsabilidade. O cara que está em casa, ele tem que... Porque vê o futebol, a gente falando de futebol, ele acha que é tudo glamouroso, que são os milhões de reais que o Neymar ganha. Não é. É muito sofrimento, são muitos pais de família aí. 80% dos jogadores de futebol ganham até 2 salários mínimos e ficam 6 meses desempregados. Eu acho que é verdade. Enfim. Mas, para a gente finalizar essa questão da rota... Mudei minha rota e vou mudar quantas vezes for necessário. A gente tem que ter a humildade de aprender, de acertar, de errar. A gente erra muitas vezes, acerta outras tantas. Mas o futebol é encantador e eu tenho muita vontade, muita saudade do cotidiano. E antes da gente entrar no aplicativo, vamos falar um pouco das empresas, porque a gente vem conversando sobre isso, né? A gente vem trocando ideias sobre isso e me interessa também cada vez mais entender sobre o assunto. Não só empresas ou clubes de futebol fazem parte desse nicho que você trabalha na Premed. Você tem TVs, tem
Fala um pouco sobre empresas. Marcelo, assim, não sei se você pode posso, citar. claro, Se tem compliance, não tem problema nenhum. Mas assim, é legal a galera saber, até para ter negócio para você, enfim. O nosso DNA, ele é clube de futebol, mas as coisas, os pares do futebol, que são inúmeros, eles foram chegando. Então a gente tem parceiros comerciais hoje gigantescos, que são canais de televisão, os maiores do país. A gente tem aí, tem um cliente que, assim, a gente é da geração anterior, a maior maluquice esse negócio da King League. Isso aí tá gerando receita estratosférica. E um dos clientes meus, o Desimpedido, foi campeão ontem. Uhum. E uma comoção, assim, extraordinária, com elevadíssimos números de receita, sabe? E eu não entendo disso também, mas são meus clientes lá e a gente vai adaptando a isso. Uhum. Né? A gente tem os canais de televisão, SBT, Record. A semana passada, lá em São Paulo, eu sentei com a turma da Globo também, que foram muito receptivos ao negócio, sabe? E assim, a gente vai expandindo para empresas que fomentam o mercado do futebol, né? O DNA é o futebol, mas o futebol não tem só o time. O futebol tem todo o aparato, a N Sports, que os caras da N Sports certamente vão assistir. São empresários que, todos extremamente bem-sucedidos, se juntaram ali para fazer um canal de televisão, estão transmitindo futsal. Estão transmitindo a Liga Nacional de Futsal, é verdade. E compraram os direitos da Copa do Mundo no ano 1, sabe? Então, vou estar junto com eles mês que vem lá na Copa, nos Estados Unidos. Então, traz muita demanda para a gente e a parceria, a gente vai se ajudando, um vai ajudando o outro, e eu tenho muitos parceiros de fomento também. Criei um time comercial muito importante, de pessoas com credibilidade. E, assim, só agradecer a Deus, sabe? Só agradecer a Deus as oportunidades. Aí vem esse outro desafio, que é o desafio do aplicativo. Vamos lá, vamos começar a falar do aplicativo, porque esse aplicativo, cara, eu fiquei quando a gente conversou e você me falou sobre isso, fiquei assustado até, porque tem que ser coisa de gênio mesmo. Eu também me assusto, é novidade para mim, um grande parceiro que eu tenho. Fala de novo o nome da tua empresa que vai cuidar disso e... A Forget é a empresa, é o nome dela. Depois vamos passar os arrobas aí. Vamos passar. Vou pegar aqui, passo, e que eu estou te falando assim, apareceu de uma forma muito surpreendente, inclusive em primeira mão aqui, vamos patrocinar o programa, viu? Que isso, cara? Vamos patrocinar o programa, já vamos assinar esse contrato essa semana aí, vamos trazer para cá, porque você nos despertou o mundo do futsal através da sua pessoa, e a gente vai fazer um trabalho muito específico para o clube de futebol. Então, vamos estar aqui na bancada como patrocinadores, tá? Nem ia te contar isso, mas deixei aqui para contar essa surpresa no ar, tá? A Primeste também vai estar aqui com a gente vai um segurando o outro. E a vida é feita disso, tá? E quando o Hugo me procura, o Hugo é um cara que mora lá na Califórnia, esses meninos novos, cabeça desse tamanho, me procurou. Eu falei, cara, eu não posso te ajudar, Hugo, eu não entendo isso, eu sou analógico total, não sei fazer. Ele falou, não, cara, eu preciso disso e tal. E trouxe, e a gente conversou muito e levei para 10 clubes diferentes, os 10 clubes... Assim, não é invenção de roda, não é nada, é uma plataforma integrada que o clube vai pegar o telefone, ele vai ter tudo aqui na palma da mão, como já tem tudo hoje. Só que de uma maneira abrangente, gigantesca. Essa questão da tecnologia, de inteligência artificial, isso é uma loucura todo dia. A gente está conversando aqui, abre o Instagram, o algoritmo já vê. Então, assim, é uma empresa que ela investiu muitos milhares de dólares nessa questão do algoritmo, de fazer uma questão integrada. Tá? Então, a gente vai ter o universo esportivo na palma da mão, do torcedor até o comprador, até o vendedor. A gente já está migrando também, Marcelo, essa pauta... Match day, tudo. E daqui a pouco a gente vai começar a fazer change entre clubes de venda de jogador dentro do aplicativo. Então, sabe quando a gente jogava lá atrás o L-Foot? Sim. É aquilo, o cara vai comprar ali pelo aplicativo, vai vender. Então, a gente está dando para o time de back-office
a nossa experiência... Como se fossem pequenas ações ali. Sim, exato. Então, a gente está dentro do dando... aplicativo. Dentro do aplicativo. Então, a gente está dando a nossa experiência do mercado do futebol e eles estão trazendo a experiência da questão tecnológica, né? Então, a empresa chegou, me procurou, no começo eu fiquei um pouco reticente, porque quando a gente coloca a nossa cara no mercado, a gente tem que ter certeza do que é, e aquilo me encantou e eu estou aprendendo junto, porque a recepção foi muito legal, sabe? Foi muito legal. Eu chamei lá 5, 6 clubes que a gente tem uma relação de amizade, independente, e conversei na informalidade sobre, e todo mundo foi super, assim, receptivo, sabe? Então, liguei pro Hugo, falei, Hugo, pode contar comigo, cara, coloca a galera para trabalhar, e se você chegar no escritório agora, tá uma configuração completamente diferente, que o escritório é cheio de camisa de futebol, agora tem 15 pessoas, essa galera aí que é antenada, tomando café e mexendo de madrugada e aquela loucura toda. Você me contou uma coisa, não sei se você vai querer contar agora, se não quiser também não tem problema, a gente até edita isso aqui. Que você falou sobre essa parte que você é analógico e tal. Não vou querer saber disso não. Aí tu pediu um caminhão de dinheiro pro cara desistir. Criei dificuldade, porque falei, cara, olha só, eu preciso disso. Aí o cara, não, cara, eu te dou, porque... E assim, mais do que isso, sabe, Marcelo? Mais do que dinheiro. Você vê que o Mas Hugo, não foi pelo dinheiro, foi pra ver se o cara desistia, né? O Hugo, e assim, a gente tá se aproximando muito, porque ele, porra, ele é um cara que já está resolvido até a 8ª geração dele com essa questão toda. Ele ganhou muito dinheiro com isso, só que ele colocou isso como o case da vida dele. E confiou o case da vida dele num cara completamente analógico. Entendeu? E graças a Deus, eu estou num momento da vida que eu posso escolher as coisas que eu quero e as coisas que eu não quero. Então, quando a gente começa a colocar dificuldade, mas era para instigar o cara assim... Pô, João, eu não estou preparado para isso. Só que ele chegou com uma avalanche de informação, com uma avalanche de preparação e bateu no peito e falou assim, pode tocar que está resguardado. Então, o que eu fiz? Fiz as reuniões com esses amigos que são gestores e presidentes de clube, peguei todas as informações, um caminhão de informação, joguei no pé dele. Ele, com muita tranquilidade, falou, cara, estou preparado. Eu falei, cara, não tá, irmão. Nós estamos falando de clube de futebol aí. O primeiro cliente que eu liguei, os caras têm 5 milhões de torcedores no Recife. Eu falei, irmão, são 5 milhões de pessoas que vai te bater se der pau para comprar um ingresso. Eu vou botar uma pilha em outro time de lá, hein? Entende? Então, ele falou, João, estou preparado. Eu falei, não tá, irmão. Futebol é diferente de tudo. É diferente de tudo. Ontem eu fui no Maracanã, tinha 60 e tantas mil pessoas lá. Cara, parece que aquilo é o final do mundo. Jogo 7 horas da noite, o cara saiu do trabalho correndo, o outro tirando gravata para correr. E eu falei, irmão, olha a responsabilidade. E ele colocou, falou, olha, pode montar o seu time, o restante você deixa comigo. E eu achei muito legal e muito ousado. Certamente o Hugo vai assistir isso, ele e o Vitor estão lá no escritório agora, virando noite com esse negócio todo. O escritório de Volta Redonda. Estão lá em Volta Redonda. Aí vem para cá, vai para lá, vai para São Paulo, Essa galera, cara, eles estão chegando para mudar o mundo, assim, sabe? Uhum. Eles estão chegando para... E são muito antenados, Marcelo. É uma coisa, assim, enlouquecedora. E eles estão com a pilha toda e essa semana nós já fechamos alguns bons contratos e... Fala um pouco desses contratos aí. Fala quem já, se puder, é claro. Posso. Quem é que... a gente tem um grupo lá, que você citou, a N Esportes, que é um conglomerado aí de várias empresas, né? Cada um no seu ramo específico. Uma empresa é do canal, outra empresa é distribuição de bebida, outra empresa é de... Essa me interessa. De creator. Essa aí eu quero trocar até em permuta. Essa eu não quero nem patrocínio. Permuta. Então, assim, cara, é muito interessante mesmo, o negócio se integra tudo. Nós não somos, por exemplo, uma etiqueteira. A gente não é etiqueteira. A gente vai pegar a etiqueteira já existente, vai plugar nesse canal
E olha que coisa fantástica. Vai chegar leads para o consumidor com desconto em camisas. O cara passa aqui no shopping, o celular dele aponta que ele está no shopping, começa a disparar coisas que está aqui. É uma coisa de louco. Entendi. É uma coisa de louco. Ele tem promoções a partir daquela ação que ele fizer. O cara passar aqui em frente ao seu estúdio agora e o celular dele, se tiver uma promoção aplicar aqui a Wine ou a de Wine, Blasio. de Blasio, o cara já vai pegar o celular dele, o Matileão, e o cara vai ligar pro Matileão e vai direto. É um negócio muito bacana, que já está pronto. Eu falei, cara... A gente não tem nem a dimensão de onde pode chegar. Os caras fizeram, pra você ter uma ideia, os caras fizeram os cases de teste todos nos Estados Unidos. Então, hoje são 3 empresas lá nos Estados Unidos. Você disse que esse aplicativo já está funcionando lá em grandes escalas, em grandes clientes, sabe? Então, tipo, assim, MLS, tá? MLS. Exato. Então, isso é importante pra galera saber. Então, assim, não é nenhum produto embrionário. Já está rodando, já está faturando. NBA, o beisebol e o soccer, enfim. E o Hugo, por ser brasileiro, falou, cara, eu quero fazer isso no meu país, e veio para cá e me confiou essa missão. E, assim, estou muito surpreso com os resultados. Então, assim, cara, é um mar, é um oceano de informação, e ele me pediu para tratar o futsal com muito carinho. Pô, que bacana. E eu falei assim, cara, tem um cara no Brasil que ele é referência no futsal e a gente precisa conversar com ele. Aí fomos tomar aquele café lá, ouvir. Como eu comecei lá atrás, eu sou um cara oriundo do futsal. Graças a Deus eu parei cedo, porque eu era goleiro meia boca e não cresci. E eu ia ter gastado muito tempo e tomado muita bolada. Mas como é que é legal o futsal, né, cara? O futsal tá voltando, cara. Cara, voltando, e assim, a gente pega aí as características do futsal, quando tu vai pro campo, cara. Pô, você vê o Felipe, o Pedrinho, o Ronaldinho, cara, o que esses caras aprendem no futsal e leva para dentro do campo. E ele me deu essa missão, falou, cara... João, eu vou te falar mais. Você tem que ver o futsal feminino. Que legal, né, cara? Cara, o futsal feminino é extraordinário. Que legal. Além do futsal masculino, que já tem há muito mais tempo a visibilidade mundial, o futsal feminino é um absurdo de qualidade. Cara, eu sou um cara que eu gosto muito dessas modalidades. A gente vive ainda num mundo muito machista, né? Mas eu sou um cara que eu sou consumidor do esporte de alto rendimento feminino. Eu paro para ver, assisto. Eu acho que ano que vem a gente tem um ano de Copa do Mundo aqui. O futsal feminino, o handebol feminino, eu acho muito maneiro. O vôlei. Nossa Senhora. O vôlei. E assim, e elas merecem muito, porque... Muito. Batalhadoras demais. Outro dia eu estava no hotel aqui, estava tendo um torneio de futsal grande, mirim. Várias equipes hospedadas lá, e você vê as meninas, estavam todas assim, numa felicidade. Salvo engano, era no Instituto Felipe Coutinho, alguma coisa assim. Eu estava hospedado. A seleção brasileira treina lá. E eu estava hospedado no hotel e me chamou a atenção. Eu fui lá conversar com a turma, estava lá. E assim, muito legal, 13 anos. Então, assim, as meninas despertando para isso, sabe? E a gente tem, de novo, muita responsabilidade, porque esse mundo completamente tecnológico, eles também estão tirando as crianças do esporte para deixar na tela. Então, antigamente, a nossa mãe brigava que a gente só ficava na rua jogando, etc, tal, que tinha dentro de casa. Hoje é o contrário, os pais têm que falar com as crianças para irem praticar esporte, né? Então, assim, o futsal, eu não tenho dados, mas certamente o futsal aí nas escolas deve ser o esporte mais aplicado junto. Nas escolas sim, junto com o handebol, mas de uma maneira geral, nós temos 40 milhões de praticantes de futsal hoje no Brasil. Então, assim, é o esporte mais praticado no Brasil, é o futsal. Legal. Então, a gente assim, tem que ter políticas. E eu achei muito legal o Hugo ter me pedido isso. Isso foi sensibilidade dele, tá? Sensibilidade dele. Você sabe, pode contar comigo. Não, cara, e você já sabe que você é a nossa cara nisso aí, porque a sua trajetória ela é muito cristalina, assim. Porra, é muito legal a gente ter players como você, Marcelo, no nosso negócio, porque
traz a credibilidade do negócio, traz o entendimento. Então vai ter coisas lá que a gente vai te ligar. E aí, cara, o que você acha que a gente pode desenvolver? E a gente vai desenvolver um projeto muito específico para cada um, sabe? Não tem esse Ctrl+C, Ctrl+V, não. Então a gente vai fazer o white label dos clubes, das escolas de futebol, dos times de futsal, enfim, disso tudo de uma forma bem específica, porque mais do mesmo já tem um monte. É isso, é isso. Então, assim, a gente quer fazer diferente, a gente quer que o consumidor do futsal ele tenha na mão dele facilidades para comprar camisas, para assistir jogos, para comprar ingresso, para ler notícia, para ver lá a notícia do time dele. Então, assim, a gente tem as abrangências de entrega daquela da comunicação até a amplitude. Mas isso vai maior. estar também linkado com outras modalidades, Tudo, com outros tudo, projetos, tudo. com outros produtos. Ele ali naquele aplicativo ele pode. Tudo. Ele vai estar um mundo. É ele um tá no mundo, é um mundo, tá? É um mundo e a Que gente bacana, não vai cara, abrir que legal, mão que de legal. ser um mundo esportivo, tá? Então a gente vai entrar na Stock Car, tem conversado muito com o Kaká, Kaká Bueno, você falou. o Kaká é um grande amigo de difundir isso na Stock Car. Aliás, na eu Porsche queria- Eu Cup. queria te pedir um favor, de verdade. Você está sempre com o Galvão Bueno, com o Kaká e tal. O único narrador da Globo que eu não fiz jogo foi o Galvão. Então, ele tem que ficar bom de qualquer coisa que ele tenha, porque, meu irmão, eu cara, tenho que fazer ele- um jogo com ele, nem que seja um comentário qualquer. Cara, ele é uma enciclopédia, assim, sabe? É o único, cara, juro. Eu fiz com o Kleber Machado na época, fiz com o Luiz Eu Roberto. te confesso que... Só faltou ele, Te cara. confesso que a primeira taça de vinho que nós tomamos junto, eu não tomo vinho, eu tomo cerveja. Falei, caramba, esse cara, ele faz parte da história de todo mundo, né? Como você faz parte da história de todo mundo, você narrou todos os títulos mundiais do Brasil. Isso é uma coisa gigantesca. Então, quando o Fredinho tiver 18 anos, que eu for mostrar a jogada do Falcão sendo campeão lá com a cara toda torta, Verdade, vai estar eu com a tava sua lá. voz, cara. Tava lá. Irmão, existe coisas na vida que são intangíveis. Isso aí é uma delas. Isso aí, você pega aí, você falou do Galvão. O cara tem 30 e tantos anos de carreira. Aquele dia do Tetra mudou a vida do cara. É verdade. Mudou. Aquele é tetra. Existe um antes e um depois daquilo. É verdade. Entendeu? Então, assim... Ayrton Senna do Brasil. Cara, entendeu? Sai E que você, é sua, tá narrando falando. aquele time o Falcão é um absurdo, né? Mas eu vou te falar assim, cara, eu gosto do futsal lá de trás, com o Mineirinho lotado, sim, aquela eu equipe, tava lá. Manuel Tobias. Eu vim do Japão naquele ano Cara, para ter aquele jogo. Era assim, era muito maneiro. As coisas vão avançando também, Sim, etc sim, e tal. vão mudando. Né? Os times de futsal do Vasco também. É verdade. Tem 2000. Você vai lembrar mais do que eu, mas me lembra uma situação, foi no Mundial, que eu acho que ninguém queria jogar contra o Atlético, o Vasco, aí começaram a fazer gol contra. Teve. E para não pegar esses caras, então tinha aquele Vasco e Atlético Mineiro no futsal, que era um troço de louco. Pega pra capar. Eu me lembro que em 95, fui disputar o Mineiro de futsal. E pelo meu time lá de Ubá, sabe, Marcelo? Tabajara. Cara, ganhava de todo mundo com sobra. Era totó, assim, sabe? Éramos um quarteto, né? Quinteto comigo, né? Que era goleiro e 4. E a gente sabia que ia ganhar, não sabia de quanto. Né? Ganhava. Aí fomos jogando as fases interiorianas, daqui a pouco fomos jogar, e chegamos. Fase final. Tabajara e Atlético Mineiro lá no Magnus, em Belo Horizonte. Aquele colégio? Colégio gigante, sim. torcida, sei. tal. Comentei jogo lá. Eu falei, vamos ser campeão hoje, em cima do Atlético. E, pô, fomos lá. E primeiro tempo, 2-0 pra gente. E faltava só meio tempo, eu não lembro quanto tempo de jogo que era. E o time era eu no gol, Alberto, o Gabriel Sonic, Ricardinho e Marcelinho. O Ricardinho era um craque com a bola. E 2-0 pra gente, a gente no totó aqui. Pá. Daqui a pouco, na ânsia de fazer o gol, o Ricardinho e o Marcelinho, não sei quem que brigou um com o outro, ele foi lá e deu uma porrada na cara do outro, foi expulso os dois. Nossa Senhora. Jogamos o restante do segundo tempo com eu mais 2. Caraca. Aí tomamos 9. Aí, mas assim, é engraçado hoje contar, porque
E era muito distante, né? Um Tabajara jogar contra o Atlético Mineiro, com estádio cheio, não sei do que. Mas até hoje a gente fica brincando que o campeão moral fomos nós, mas fomos nada, tomamos 9. Eu tenho uma história parecida. Em 99, eu vim do Japão em 98, já estava no Sport TV, entrei no Sport TV, mas o Ameriquinha me chamou para ser treinador. O último clube que eu tinha jogado antes de ir para o Japão foi o América. Me chamaram para ser treinador, só que a gente treinava 50 minutos por dia. América da Tijuca. América. Time bom. Galera boa que subiu do juvenil para o adulto. Aí pega o Vasco. Aí eu falo que a minha vitória foi no primeiro tempo. 3-1, o jogo acabou 10-3. Mas, pô, no primeiro tempo eu dei trabalho pro Ferretti. Depois não teve jeito, cara. Eu tenho um caso muito Depois eles gozado viraram também. e acabou. Botaram o goleiro Ivan. Um grande abraço pro Ivan. Entrou como goleiro jogando adiantado. Chutou 300 bolas lá. Foi não teve jeito. uns 3, 4 anos atrás, nós fomos disputar o Mundialito lá na Espanha, com Volta Redonda. Eu fui de chefe de delegação. Aí chegamos lá nas oitavas de final. Sub-11 ou 12, não me lembro o que era. E deu Volta Redonda e Inter de Milão. Aí a gente estava lá, cara, e o vice-presidente, o Flavinho, manda mensagem para mim: irmão, pelo amor de Deus, quanto que tá aí, tal. E a gente tomando um vareio de bola dentro do meu. Eu falei: irmão, tá 2-1, jogo apertado, papapá. Aí ele virou para mim e falou assim: João, cara, deixa de ser mentiroso, eu tô acompanhando pelo aplicativo aqui, acho que tá 9-0 já para Inter. Ah, presidente, eu não vou te falar isso nunca. A história quem conta é a gente, A né? gente tava lá. E depois fomos jogar. Isso aí a criançada tá em casa vai gostar. Foi jogar Volta Redonda e Barcelona. Imagina. E o Barcelona era o seguinte: o treinador lá falava com a galera assim, com os jogadores: olha só, se não ganhar mais de 10, não tem videogame. Aí os meninos jogamos para fazer mais de 10 para ter videogame. Aí o Gui vai assistir isso aí, ele vai dar risada, que a gente tava falando do outro dia. Aí o Barcelona pegava a bola, fazia o gol. Aí o Volta Redonda saía a bola, não ia conseguir chegar no gol dele, chutava pro goleiro. Aí o goleiro pegava, tava tufo. E a gente foi fazendo aquela cera, aquela catimba, papapá, e eu sei que o jogo ficou acho que 7-0, 8-0. E os meninos do Barcelona, Marcelo, saíram todos eles aborrecidos, que não ia ter videogame, e o Volta Redonda, e beleza, não sei do que, e festa pra todo mundo. E assim, cara, muito divertido. Então, falando um pouquinho disso aí, do que a gente vivenciou e o futsal, cara, a gente, 6 estrelas, né, cara, tem que respeitar. É verdade. João, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Brasil ainda é um país de oportunidades? Você acha que o Brasil é um país de oportunidades ou está difícil de ter oportunidade aqui? Ou as pessoas não buscam essa oportunidade? Cara, assim, tá difícil. A gente está vivendo um período de muita dificuldade social. Mas eu sou um cara que eu acredito, sabe, Marcelo? Eu acredito muito no nosso país. O nosso povo é um povo incrível. Mas a gente está passando um momento assim, de muita vulnerabilidade. Eu estou muito preocupado, sabe, com o que tem acontecido, a violência extrema. Mas é o nosso país, cara. A gente não pode abandonar, sabe? Mas está muito difícil. Essa polarização, ela está exterminando, né, o Brasil. Está uma coisa assim doentia. As famílias se dissipando por questões políticas, né? Amigos. Eu tenho casos na família, eu tenho um primo e irmão que ele brigou com a minha mãe, que é tia dele, por conta disso. Então, a minha mãe é filha de pais... Minha mãe temporona. Temporona é quando você é concebido, os pais já mais velhos, tinha 4 irmãos, já morreram todos. Então, assim, o sobrinho que está aí brigou com a tia por conta de polarização política. Assim, é uma coisa, uma loucura. Eu tenho muita preocupação o que vai acontecer. Tenho muita preocupação também o que tem ocorrido lá fora. A gente tem 3 países que estão em guerra, porque a gente está em guerra hoje, global. A gente tem 3 países ali que, se o cara apertar lá, acaba o mundo. A gente está falando dos Estados Unidos, da China e do Irã. Tem a Rússia que está brigando a lá Rússia, com a Ucrânia. A Ucrânia. Então, assim, tem essas intempestividades do Trump de querer o seu dono do mundo, sabe? Estou bem preocupado. Mas a gente tem que levar a vida de forma leve, sabe? Trabalhar, não tem...
Sucesso na vida, ele vem pelo trabalho, mas falta oportunidade. Eu sou um cara que... Eu sou muito grato a Deus de ter podido ter uma família estruturada. Eu estava em São Paulo semana passada e eu falei com minha esposa. Estava eu dirigindo, o Jéssica do lado e o Fredinho atrás. A gente estava indo para Campos do Jordão. Eu fui para São Paulo trabalhar, na volta... Aí apareceu uma pessoa lá com a placa escrita assim, a fome dói. Cara, isso acabou comigo. Isso acabou comigo. Porque eu estava com a minha família, indo para Campos do Jordão, passear e vendo que tem um irmão ali, debaixo de chuva, sem camisa, falando que a fome dói. Isso mexe comigo. Mas assim, a gente não pode... Se a gente abandonar, vai piorar. É verdade. Entendeu? Verdade. Então, assim, eu peço muito a Deus que ilumine aí os nossos governantes, acabar com isso, cara, porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais Insegurança também. Insegurança, sabe? Cara, o cara passar fome. Fome. O Brasil é um país tão rico. País tão rico. Eu viajo muito para o Paraná, né? A gente vê a quantidade de terra que tem, a quantidade de produção, agronegócio com, sei lá, 20%, 30% do PIB nacional. E tem gente passando fome aqui. Isso é um absurdo. É um absurdo, sabe? E eu acho assim... Intermediário querendo ganhar o tempo todo em cima. O tempo todo. E assim... Mas eu acho que é o seguinte... gente conivente que assina para isso acontecer. Eu vou te falar assim, cara, a conta ela chega, sabe? Eu sou um cara que eu acredito muito na lei do retorno e a conta vai chegar. Em qual momento a gente não sabe. A gente não sabe, mas eu tenho certeza que tem alguém lá em cima vendo e anotando no caderninho. Com certeza vai. E vai chegar. Né? Mas a gente... Falei ontem, estava indo para o Maracanã com um grande amigo meu, médico do Goiás, que estava com a família, eu dirigindo. O Rio de Janeiro é uma coisa de louco, cara. É o melhor lugar do mundo. A gente já rodou o mundo pelo futebol, graças a Deus. Não existe lugar melhor que isso aqui. Não tem. Só que tá abandonado, tá atrás. Todo mundo acha. Exato, a entendeu? Mesma coisa. E aí... Então, assim... Quer ter tudo a qualquer custo. Mas, assim, cara, a gente tem que fazer a nossa parte, trabalhar com honestidade, tentar educar os nossos filhos para que... Mas tá difícil. Mas eu não desacredito, sabe, Marcelo? Acho que é difícil, mas a galera que tá lá em cima com a caneta vai ter que chegar uma hora que eles vão ter que ir por dar o racha, porque não pode continuar do jeito que tá. E o que a doutora Jéssica e o João percebem que o resto da galera não percebe? Pergunta boa, né? Boa. Assim, cara, somos muito diferentes, sabe? A Jéssica é uma pessoa... Desculpa, doutora Jéssica, estou Jéssica, citando aqui, mas é porque o João falou aqui bastante na senhora. A Jéssica é uma pessoa que ela tem uma generosidade, uma humildade assustadora, sabe? O acolhimento que ela tem com o ser humano, o tratamento que ela dá para as famílias, para o nosso filho. E eu sou um cara mais do mundo, rodado, né? Então, às vezes, ela tem que me puxar para o choque de realidade. Mas, assim, cara, a gente se completa, sabe? A Jéssica é criada numa cidade com 8.000 pessoas. Eu sou criado no mundo. Trouxe ela para conhecer o mundo e ela me trouxe para conhecer o interior, que vale de verdade a pena, sabe? A família da Jéssica é incrível, Marcelo. Uma família incrível, assim, sabe? Os pais dela, minha cunhada. Eu tenho minha cunhada como minha irmã. Os tios dela, os primos dela, que são meus amigos de infância, sabe? Então a gente vai se completando. Eu mostro para ela o mundo e ela mostra para mim a doçura. A Jéssica, se eu fosse transformá-la numa palavra, seria doçura. Brava comigo. Mas com o mundo ela é doce, sabe? Então a gente vai se completando. Mas é a maneira doce dela poder atingir o que você precisa ouvir, precisa perceber. Sem dúvida, né? sem dúvida. Eu falo para a Cláudia a mesma coisa. Às vezes eu acho que é uma doçura, mas é a doçura dela, a maneira como ela tem de me mostrar. E assim, cara, aguentar a gente. Aguentar a gente não é fácil, não. Não é fácil. No ritmo que a gente vive. Não é fácil. E muito fora de casa, e criança pequena chorando. E a gente mora em Volta Redonda, não temos rede de apoio familiar, né? Estão em Minas. E ela pilota a nossa família ali com muita leveza, com muita tranquilidade. Passa os apertos lá que ela não. Às vezes ela não quer me preocupar. Como eu passo também os apertos e não quero preocupá-la.
Mas a gente se completa muito, sabe, Marcelo? A gente, na vida, nos negócios, lá em casa é uma casa que não tem briga, não tem confusão, sabe? É uma casa de paz. Aham, isso é ótimo. A gente é de família católica, então a gente acredita muito na igreja. Vamos levar o Fredinho para esse caminho também. Bacana. Meu pai era um cara assim muito humilde, sabe? Muito simples, coração puro e eu não herdei isso dele. Então sou um cara que às vezes eu tenho que me cuidar também não sou vaidoso de ego, nada disso, Sim. mas a gente também vive num mundo que a gente tem que se Exato, policiar, né? Futebol não é para amador. Não é para amador. Então, assim, a gente senta em muitas mesas que se a gente não se policiar, daqui a pouco a gente vai estragar. Isso. Eu já tive esse processo, como todos nós tivemos, Sim, sim. né? Não é fácil lidar com essa situação, mas a gente vai se completando, cara. A gente vai se completando aí. E outro dia eu li um livro do Thiago Brunet, Ganha a Vida Sem Perder a Alma. Isso. Cara, é isso. É a gente ganhar e a gente conquistar. A gente trabalha para ter uma vida confortável, mas a gente não pode fazer isso Vender alma ao diabo, né? a vender alma. Isso eu não faço jamais. Então é isso, cara. A vida é boa, cara. A vida vale a pena. Vale a pena, vale A vida vale a pena. De verdade. Ô, João, que metas faltam para o João empresário? O futebol tá nela? Cara, eu tinha 3 sonhos, sabe? 3 sonhos. O meu primeiro e mais distante sonho era um dia entrar no Maracanã como diretor de clube de futebol. Eu entrei com 20 e poucos anos. Depois eu tinha um sonho de ir fora do país, assistir um jogo e sentado numa mesa. Eu fiz isso com 30 e poucos anos. E o último sonho que eu tinha, e já estava estabelecido, era conhecer Nova York. Eu tinha esse sonho. Só que meu pai morre nesse interim. Aí você vê que o sonho vai embora junto, sabe? Depois que meu pai morreu, eu morri um pouco junto. E ali eu vi que a gente tem que sonhar coisas que o dinheiro não compra. E eu não falo isso com a menor demagogia, de verdade. Você vê que sua vida está toda bonita, seu filho na barriga, a sua situação econômica boa, todo mundo com saúde. 8h30 da manhã eu recebo um telefonema que meu pai morreu. Como assim? Eu falei com ele tem meia hora. Eu falei com meu pai meia hora antes dele morrer. O cara estava trabalhando. Então, o sonho que eu tenho hoje, Marcelo, é poder dar dignidade para minha mãe ter uma velhice em paz. A minha irmã cuida muito dela. Tem essa gratidão pela minha irmã, porque é difícil, eu estou longe. Lógico. E eu tenho, cara, o Fred para educar, para criar. Você vê como Deus é, né? Ele te deu uma luz ali. A última vez que eu tive com meu pai foi no meu aniversário de 40 anos, foi o dia que foi feita um chá revelação. Sim. Pessoalmente. Foi no dia 24 de agosto. E a próxima vez que eu encontro com meu pai no caixão, cara. Então, assim... Mas a vida é isso. Mas, voltando à sua pergunta, eu tenho um sonho e eu também tinha um combinado com a Jéssica. Desculpa, cara. Nada. De dedicar a família um pouco, que eu estava numa batida muito ausente. E eu cumpri com esse combinado, as coisas deram certo, mas eu quero no ano que vem, com tudo já organizado, estar numa gestão de clube, ou comprar algum clube. Quero fazer isso, sabe? Não vou fazer. Tá no teu DNA, né? Não vou falar de Last Dance porque eu tô com 41. Que isso? Mas falta muito. Mas sim, é um desejo. O Kaká é um cara que ele me inferniza com esse negócio de querer comprar clube. E ele, Tá bueno. e ele sabe que é meu ponto fraco, sabe?
Então a gente tem conversado muito disso. Será que vai ter uma pista de Stock Car em volta Cara, do clube? a gente Vai tá ser com. um negócio desse aí? E ele é tão engraçado. Time de Cara. futsal, de repente. E ele é tão engraçado que a gente está negociando com o time. Isso eu nunca falei Trazer o para Kaká ninguém. aqui. Vamos trazer, vou falar. Aqui. Vou botar essa pilha nele. A gente está tratando o início de conversa com o clube e, pasme, atrás do clube tem a pista lá onde que ele corre o negócio. Ah, pô, eu adivinhei então. Na hora. Na hora. Ó. E eu não tinha pensado nisso. Acabou. Eu quero 10%, obrigado. Então, assim, cara, é um sonho. Meu sonho hoje no trabalho Pô, que bacana, é cara, comprar que um legal. clube, vou comprar, se Deus quiser, Bacana, bacana. para poder fazer o que eu gosto e levar essa alegria, cara. A minha mãe é o sonho dela também. A minha mãe sempre foi minha torcedora número um, Essa é assim, a primeira sabe? coisa que você falou hoje. Então, assim, ela merece ver isso. João, a gente já está chegando mais para o final do que para o início, né? A gente tem umas perguntinhas aqui, um bate-bola, mas antes do bate-bola, eu quero falar sobre legado. Como é que você gostaria de ser lembrado? Gostaria de ser lembrado como um cara que honrou pai e mãe, que foi um bom marido e um bom pai. E que trouxe alegria para as pessoas, assim, no sentido do convívio, sabe? Mas eu acho que e principalmente por ser um cara temente a Deus, acho que eu sou um bom filho, porque, assim, cara, a gente falando da morte do meu pai, que mexeu muito comigo. Se você perguntar para mim, João, ficou alguma aresta? Zero. Marcelo, zero. Entregou tudo. Da parte dele e da minha. Então, assim, zero. O que você poderia ter falado do seu pai e não falou? Absolutamente nada. Tudo que eu tinha que ouvir, tudo que eu tinha que falar, assim, em berço esplêndido, em muita vitalidade, sim, sabe? Nada de doença, nem nada. Tenho aí a missão, a doce missão de carregar minha mãe, né, de ser o arrimo de família, né, porque a figura paterna, ela foi-se embora, então eu como homem tenho que administrar aí a família, tem a minha irmã, tem o meu cunhado, que é um cara excepcional, mas eu gostaria de ser lembrado como um bom filho, como um bom marido e principalmente agora como um bom pai. Maravilha. Vai ser. Já é. Um clube marcante. Volta Redonda. Um grande mentor. Dr. Flávio Horta, presidente do Volta Redonda. É um cara que se tornou meu pai, um cara que me deu as maiores oportunidades. A gente é vizinho de porta. É um cara que já está com seus 80 anos, mas que me ensinou demais. Então, assim, eu tenho por ele uma paixão paternal e muita gratidão por todos os ensinamentos. Bacana. Um erro que te ensinou muito. Meu primeiro casamento. Casei novo, um casamento mal sucedido, que gerou muita mágoa, que gerou muito trauma, mas que hoje eu sou grato a Deus por ter passado, porque foi o divisor de águas da minha vida, e ter o reconhecimento que eu também tive 50% de culpa do fracasso do casamento. Palavra que resume sua trajetória. Persistência. Boa. O que significa sucesso? Chegar em casa e ter meu filho esperando e minha mulher sorrindo, sem dúvida. E para a gente fechar, o que o João Ézio, lá de trás, falaria para o João Ézio de hoje? Eu te disse que chegava lá, parafraseando Chico Buarque de Holanda. Bom, meu irmão. Obrigado, cara. Parabéns. João, quero te agradecer muito, mas muito mesmo por esse bate-papo. E, ó, você não vai sair daqui sem levar um vinho extraordinário proporcionado pela Wine. Olha aqui, ó. Vou te dar aqui. Opa! É todo teu. O Wine, ó. Wine, bacana demais o vinho, sempre de qualidade. E a gente também tem que agradecer demais a De Blase. De Blase, essa pizza extraordinária. Na terça-feira, olha como já falo para combina, você, hein? João, uma pizzazinha com vinhozinho, ó, que espetáculo. Né? Na compra de uma pizza grande, você leva uma pizza doce. Então, ó,
toda terça-feira vocês podem ir lá na de Blasio, procura lá, vocês vão tirar essa onda. E o Mate Leão também, tá sempre com a gente na área. Mate Leão, pra você. Tem gente que gosta de mate, tem gente que gosta de um vinhozinho, beba com moderação e coma pizza também sem moderação. Mas depois tem que treinar, senão complica, né, João? É isso aí. É isso, galera. Tamo juntos. Deixa eu encerrar aqui. Bora. Vamos lá. A gente tem que fazer a nossa vinhetinha final. Hoje, o Entrevistas foi com esse mega empresário, um grande irmão hoje que eu tenho, João Ézio Cisneros, um cara que tem uma cabeça incrível, contou várias histórias aqui. E se você vier comigo, você vai curtir vários cortes maneiros disso aqui. Então vem aqui, ó. Toxai, entrevistas Toxai, entrevistas Toxai, entrevistas com João Ézio. Toxai, entrevistas Toxai, entrevistas Toxai, entrevistas. Semana que vem estamos de volta. É isso, valeu!